Então, vamos à nossa primeira videoaula, né, do 6º ano. Eu sei até que eu já tinha colocado para vocês, na nossa última aula presencial, sobre mudanças do estado físico da água. Eu já tinha colocado no quadro, expliquei para vocês, só que ficaram faltando algumas mudanças que eu ia colocar na aula seguinte, aí acabou não tendo, né, por essa questão. E então eu acho melhor, para evitar de confusão e tudo, não custa nada que a gente relembrar. Então, vamos começar. Vocês podem acompanhar, abrindo o livro na página 32, que é quando começa as mudanças de estado físico, tá? O título tá Mudando o Estado Físico. Então vocês podem acompanhar aí, abrir o livrinho na página 32, que vocês conseguem acompanhar. Então, bom, a primeira mudança que temos é a fusão, né? Só uma interrupçãozinha para esse início. Aos pais responsáveis que estiverem assistindo também os vídeos, não reparem a letra da professora. Os alunos já sabem que a minha letra é feia, mas não temos problema nenhum quanto a isso. Quando eles têm dúvida, eu tiro com todo prazer a dúvida da letra, então não fiquem assustados, tá? A minha letra realmente não é bacana no quadro. Bom, mas voltando então aqui. Fusão, né? A fusão, ela é a mudança do estado físico sólido da água para o líquido, tá? Então, você tem lá o gelo, né? E do gelo, esqueceu lá, né, aquela forminha com gelo em cima da pia. O que vai acontecer? O gelo vai derreter. Então, aí nós temos o quê? Uma fusão, tá? Bom, a outra mudança que nós temos Gente, eu vou trocar só de caneta um instantinho, que a caneta tá muito fina. Eu acho que não tá legal no vídeo, eu tô preocupada com isso. Deixa eu trocar aqui a caneta. Peraí. Bom, então nós temos a solidificação. A solidificação é justamente o contrário do que eu falei, né? O contrário da fusão. A fusão, a água muda do estado sólido para o estado líquido. A solidificação, a água vai mudar do estado líquido para o estado sólido. Então, aproveitando o mesmo exemplo do gelo, a gente vai pegar a água no estado líquido, encher a forminha de gelo, né? E vai colocar no congelador. E aí, quando a temperatura atinge 0 graus, essa água que estava no estado líquido, ela passa para o estado de gelo, para o estado sólido, né? Ela vira gelo, passa para o estado sólido. Falando assim não parece, né? Parece que não tem muito mistério, mas eu noto ao longo desses anos que muitas crianças ficam na dúvida e muitas das vezes na prova acabam errando. É uma grande dificuldade, né? Porque são muitas mudanças, então às vezes eles acabam trocando na hora da prova, até por nervosismo mesmo. Então eu achei até conveniente repetir por causa disso, tá? Depois disso nós podemos falar sobre vaporização. Vaporização. Vamos lá. Vocês desculpem eu estar olhando o livro toda hora, mas eu estou olhando exatamente para seguir a ordem do livro, que fica mais fácil para vocês acompanharem e não ficar fora de ordem, porque aí já fica meio confuso, né? Imagino que vocês estejam aí com o livro aberto, né? Agora a gente foi para a página 33, a vaporização.
vocês estejam acompanhando comigo, tá? Então eu estou seguindo a ordem do livro. Bom, a vaporização, ela é a mudança do estado físico, né, da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando a água sai do estado líquido e passa para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. Só que essa mudança, ela tem classificações, tá? Ela tem 3 formas de acontecer. Então, vamos à primeira forma aqui. Evaporação Bom, a evaporação, ela é a forma lenta da vaporização. É uma coisa que a gente não se dá conta, mas que acontece sempre no nosso dia a dia. Lavamos a roupa, colocamos no varal para secar. O que vai acontecer? A roupa está lá encharcada com água como? No estado líquido, certo? À medida que a gente coloca no varal para ela secar, com o auxílio do calor do sol, né, ela sai do estado líquido e se transforma em quê? Em estado de vapor. Esse vapor, como ele é leve, ele sobe, ele vai para a atmosfera e a nossa roupa fica seca para a nossa alegria, né? Que aí a gente pode pegar, dobrar e guardar. Então, na realidade, a evaporação é isso. Tá? A gente chama de evaporação esse processo, essa mudança de estado líquido para o estado gasoso, mas de uma forma mais lenta. Quando a gente pensa numa forma mais rápida e que não é natural, a gente chama de ebulição. O que acontece na ebulição? Também muito comum. A gente também usa isso praticamente todos os dias. Você coloca uma água para ferver, né? Para colocar, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, no arroz. Você vai colocar água lá na chaleira ou na leiteira, aqui em casa a gente usa leiteira. Coloca água para ferver no fogo, certo? O que acontece? Quando essa temperatura, né, do fogo do fogão, para ficar mais claro, atinge 100 graus, essa água ela ferve e a gente começa a ver o quê? Uma fumaça, né? A fumaça, a gente começa a ver subindo aquela fumaça. A mudança também é um tipo de vaporização, porque é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, só que de uma forma não natural, é de uma forma artificial. Porque a gente provocou, a gente ligou lá o fogão, né, acendeu o fogão e a partir daquele fogo a 100 graus Celsius, a água então ela entra em estado de ebulição e vira vapor. Ok? Acho que até aí tá tranquilo, né? E temos uma outra forma de vaporização que não é muito falada. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Eu vou fazer assim, ó, e vou colocar aqui em cima, tá? Que é a calefação, tá? Deixa eu consertar aqui meu F para não ter dúvida. É a calefação. Essa forma a gente também vê normalmente quem tem grill em casa ou quem tem sanduicheira, alguma chapa quente já observou em casa, mas quem não já deve ter observado isso em lanchonete, né? Quando você coloca, o que seria calefação? Quando gotas de água entram em contato com uma placa, uma chapa bem quente e rapidamente, né, pra gente, o que acontece? Desaparece. A água desaparece, né? Na realidade, o que foi isso? Ela mudou do estado líquido para o estado de vapor de uma forma ultra rápida.
né? Bem mais rápida que a ebulição, até porque essa chapa ela já atingiu os 100 graus e muitas das vezes já até ultrapassou. Então a gente vê muito isso, por exemplo, no grill. Se você tiver com a mão molhada, por exemplo, na hora que for botar o hambúrguer, que seja ali no grill, e pingar aquelas gotinhas, né? Tá com a mão molhada, não secou e tal, você vê que automaticamente faz aqui tss, e some, né? Some é uma forma errada de falar, porque na realidade a água não sumiu, ela virou vapor. Mas pra gente, olhando, né, a gente fala, sumiu, tá? Então isso é a calefação. É uma forma bem rápida de vaporização. Muito, muito rápida. Muito mais rápida que a ebulição e que a evaporação nem se fala, né? Porque a evaporação é a forma lenta, tá bom? Bom, seguindo aqui, agora nós vamos falar de na realidade, a condensação e a liquefação são a mesma coisa, tá? A gente pode utilizar esses dois nomes e é justamente o contrário da vaporização, né? A condensação e a liquefação é a mudança da água do estado gasoso para o líquido. Como é que a gente vê isso também? Uma forma muito comum da gente observar isso todos os dias é quando a gente vai fazer o nosso arroz. A gente vai colocar água fervendo no arroz, saindo aquela fumaça, e vai tampar a panela, certo? Quando a gente destampa a panela, o que acontece? Tem gotículas ali que se demole e queima. Deixa a gente, né? Eu já me queimei, eu sou um pouco distraída, agora eu tomo mais cuidado, mas de princípio eu me queimava com muita facilidade. Essas gotículas, o que é isso, né? Nada mais do que a presença dessas gotículas para justificar o fenômeno, né, essa mudança de estado físico do vapor para o líquido, que é a condensação, a liquefação. O que acontece? Quando você coloca a água fervendo no arroz, que está, né, subindo aquela fumaça, você tampa, quando a fumaça sobe, porque o vapor ele sobe por ele ser mais leve. Então ele sobe, só que ele entra em contato com o quê? Com a superfície fria da tampa da panela. Porque a tampa até então você não estava usando, então ela está numa temperatura mais fria que a água e que a panela, obviamente, né? Então quando encontra esse vapor, ele se encontra com essa superfície fria, né? O que vai acontecer? Essa água que estava em estado de vapor se transforma novamente em estado líquido. Então é isso que acontece, é bem simples. Uma outra também coisa que a gente vê, não é todo dia, mas é a chuva, né? Na realidade, o que acontece? A água evapora, forma as nuvens, né? Essas nuvens elas estão cheias de gotícula de água, porque à medida que o vapor sobe por ser leve, mas quando ele chega numa parte mais alta da atmosfera, a temperatura é mais baixa. Então quando ele chega ali, a água, o que acontece? A gente chama de precipitação, né? Estava em estado de vapor, passa a estado líquido. Quando essa nuvem está muito pesada, essa água desaba, que é a chuva e que muitas das vezes faz um estrago danado. Por isso que às vezes eles comentam, né? Ah, olha só, dá esse calor todo, não chove até agora. Quando a chuva vier, nossa, por quê? Porque vai acumulando, vai precipitando, vai acumulando, formando as nuvens. Então, a hora que a nuvem fica pesada e que a água cair, já viu, né? Vem derrubando tudo. Tá? Então, é um outro exemplo aí de condensação às nossas nuvens. Bom, além da condensação e liquefação, nós temos uma outra mudança de estado, mas que essa, na realidade, é mais com relação a... Peraí, só um instantinho. Nossa. É mais com relação a
Outros objetos, digamos assim, com relação ao gás carbônico, com relação à naftalina, é um exemplo que a gente tem. O que seria sublimação? É a mudança da água do estado sólido é a mudança, por exemplo, gelo seco, que é feito com gás carbônico, é a mudança do estado sólido da matéria para o estado de vapor, para o estado gasoso, e vice-versa, do estado gasoso para o estado sólido. Então essa mudança, ela não passa pelo estado líquido, tá? Só que na realidade isso a gente não observa muito com relação à água. A gente observa mais, um exemplo comum é o gelo seco, que na realidade eles conseguem transformar em vapor e aí usa, né, antigamente nas discotecas, em festinhas e tudo, agora eu não tenho visto muito. E temos a naftalina também, um exemplo, ela também, do estado sólido, ela evapora, ela não vira líquido para evaporar. Quem, né, tem aí, com certeza, assim, já deve ter visto na casa da avó, na casa da bisavó, né, a naftalina, tem um cheiro fortíssimo, eu particularmente não curto, minha avó adora, né, até hoje ela usa lá, enche o armário de naftalina. Então, provavelmente todo mundo já teve a oportunidade de ver, e se não teve, é só dar uma olhadinha na internet, digitar lá naftalina, que consegue ter acesso às figuras. Uma outra coisa também é o nevoeiro. O nosso nevoeiro é isso, tá? É uma mudança rápida do estado sólido para o estado de vapor. Pra gente encerrar, o ciclo da água, na realidade, é uma coisa bem simples, né? Que eu já até comentei aqui, na hora que eu estava falando das mudanças. O que a gente tem? A gente tem a água lá nos mares, rios, lagoas, enfim, no estado líquido. Com o calor do sol, ela evapora, forma as nuvens e, à medida que a nuvem fica muito pesada, essa água, ela desce em forma de chuva. Então, na realidade, a nossa água está em constante, né? É um ciclo, ela não sai, ela não vai embora, ela não acaba. O grande problema que falam da água acabar é a água potável, né? É aquela água que nós podemos beber e utilizar para lavar os alimentos, para fazer comida e tudo mais. Por conta da poluição, essa água potável, ela corre o risco de acabar. Inclusive porque nós só temos 3% de água doce no planeta. E desses 3% ainda tem as geleiras, né? Que é a água em forma de gelo. Então, é esse o problema. Mas a água em si, né? Se a gente for pensar como um todo, ela não acaba nunca, porque é um ciclo, tá? E aí, para vocês fazerem, eu vou querer que vocês façam os seguintes exercícios do livro, tá? Ó, tá também no resumo. As páginas também estão no resumo, não precisa copiar correndo, não. É só para vocês, exercícios do livro, que nós vamos corrigir na próxima aula. Exercícios do livro, páginas 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43. Não se assustem, né? Vocês já estão acostumados com o livro, parece muito, mas é porque às vezes cada página tem uma pergunta, tem muita múltipla escolha. Evitem chutar múltipla escolha, tentem fazer direitinho. Por hoje é só. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado da aula.